Profeta Isaías, capítulo de número 52. Deixa eu botar o meu cronômetro. Isaías 52, a partir do verso 13, o texto diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Os irmãos podem sentar. O profeta Isaías começou o seu ministério no período de 739 a 686 a.C. Contextualizando a época em que ele viveu, Davi foi um grande rei de Israel, para não dizer o rei mais simbólico. Assim? Tá bom? Amém? Glória. Falar igual aquele candidato. Glória. Bom, Davi, ele foi um rei notório, né? Acho que basicamente todo mundo, né, ou pelo menos a maioria das pessoas, devem conhecer o grande e o famoso rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi teve um filho que o substituiu, que foi Salomão.
Salomão não andou nos mesmos caminhos de seu pai. Israel, por causa disso, se dividiu. Esse relato vai estar lá em 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12. Quando a nação de Israel se divide, a partir de então existe o reino do norte, que continua sendo chamado de Israel, e o reino do sul, que é conhecido como Judá. Duas tribos formam o reino do sul, que é Judá e Benjamim, se não me falha a memória, e 10 tribos, que é o resto, né? É o reino do norte. Bom, vários reis passam, né, nas duas novas nações. Nós vamos tratar hoje sobre o reino do sul, que é onde Isaías ele profetizou. O reino do norte ele passou por muitas dificuldades, até ser dividido, disperso pelo mundo. E essa dificuldade que o reino do norte passou foi devido ao seu pecado. Idolatria, se voltando e adorando e servindo a outros deuses. Já Judá não era no mesmo nível de Israel. Porém, eles também pecaram e eles também tiveram problemas econômicos, políticos e por aí vai. Não foi muito diferente com Uzias, só que no início, Uzias ele andou nos caminhos do Senhor. E Uzias, né, é o rei aqui no contexto do chamado de Isaías, como a gente vai ver lá no capítulo 6 do seu livro. Uzias, ele progrediu geograficamente, politicamente, economicamente, e olha que ele só tinha 2 tribos, mas mesmo assim ele conseguiu expandir. Ele foi muito longe, ele expandiu as fronteiras ali de Jerusalém, de Judá, porém ele caiu no erro. Ele prosperou tanto que aquilo subiu à sua cabeça. Ele achava que a partir daí ele poderia fazer o que quisesse. Ele poderia tomar as decisões que quisesse. Ele foi chamado para ser rei, ele não foi chamado para ser sacerdote. Porém, ele quis se meter nesse ofício. A gente vai ver esse relato lá em Crônicas e Reis. Ele quis sacrificar, quis fazer os negócios lá que o sacerdote fazia. Porém, Deus não chamou ele para isso. O que acontece com Uzias? Lepra. Uzias ele é acometido de uma lepra, doença tal que na época não tinha cura. Por conta disso, o Uzias morre. E o texto lá em Isaías 6, ele faz questão de dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Para a gente datar os textos bíblicos, a gente não, né? Para os autores datarem os textos bíblicos, ele botava no ano do reinado do rei tal. No ano do reinado do rei tal. Ezequiel, ele já vai datar falando no ano do cativeiro tal. E assim vai. Só que ali ele faz de uma forma diferente. Porque Uzias, ele tem uma representatividade da humanidade. O homem, ele é assim. O homem, ele quer andar segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias cobiças, segundo as suas próprias concupiscências. Enquanto a vontade do homem não morrer, a vontade de Deus, ela vai ficar oculta. Enquanto o homem não morre por inteiro em Cristo, não tem o agir de Deus na igreja. Que era o que estava acontecendo com Israel. Mas, Vitor, o reino de Uzias não prosperou politicamente, economicamente, mas espiritualmente ia de mal a pior. E como foi relatado pela Manu aqui no louvor, né, que a Marília Mendonça morreu ontem, né, com 26 anos, né? 26, eu esqueço a minha idade, né? Então, ela morreu com 26 anos, muito nova, eu tenho 25, então, assim, é um choque para mim. E é como ela relatou, é um sopro, é de uma hora para outra. Ela relatou o caso da prima, né, que teve um infarto. Comigo eu perdi metade da família em um acidente, pai, irmão e a esposa do meu pai. Estava tudo muito bem no sábado, subiram para Araruama, não voltaram. A vida é isso, é um sopro. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 15 minutos. O mais importante, então, é preservar a vontade de Deus na minha e na tua vida. Quando Uzias ele sai de cena, veja como o texto vai dizer lá em Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quando a nossa vontade morre,
a presença de Deus se torna real. Passamos a conhecer a Deus, a conhecer os seus atributos, a conhecer a sua vontade, a conhecer os seus decretos, a conhecer sua graça, misericórdia. Tudo sobre Deus começa a se manifestar quando a vontade do homem sai. Isaías, ele começa a provar disso. Isaías, ele começa a entender mais as coisas de Deus. Ele já era usado por Deus, mas ser usado por Deus não significa que somos aprovados por Deus. Ele começa nos 5 primeiros capítulos profetizando para todos. Ai de vocês, beberrões, ai dos fornicadores, ai de vocês aqui, aqui, ali, ali. Mas quando ele vê o Senhor, ele fala, ai de mim. Quando nós temos uma revelação clara de Deus, eu não estou falando de experiência mística, eu não estou falando de Jesus aparecer aqui, o anjo aparecer, né, como muitos falam, eis aí que vejo o varão de branco, não. Mas o que ressuscita aquele vale de ossos secos é quando Ezequiel, ele profetiza, ele prega o evangelho do Senhor, aqueles ossos ganham vida. A partir de então, da graça e do poder do evangelho, nós ressuscitamos em Cristo e aquela nossa vida, ela é mudada. Porém, Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Ele, se não for o profeta, um dos que mais profetizou, eu diria até que é o que mais profetizou acerca da vinda do Messias. E nós temos aqui uma situação muito interessante. Para nós entendermos e acreditarmos nas profecias, nós temos aqui, eu diria, né, resumiria, em 3 pontos. O primeiro, a gente tem que entender a linguagem que o profeta está usando ali no texto. Precisamos entender isso. Nós temos que entender os elementos. Às vezes, para a gente, é difícil, por exemplo, entender a parábola do bom samaritano. Por quê? Jesus está usando elementos ali da época. Ele não está usando elemento de Maricá. Ele não está usando da minha região lá, a querida e amada Pavuna, né? Conhece? Perigoso, né? Ele não está usando elementos do Rio de Janeiro, do Brasil. Então a gente precisa entender. Segundo ponto, claro, oração e fé, né? Pedir sempre a Deus o discernimento para entender o texto bíblico. E o terceiro é quando a profecia já está cumprida. Aí, irmão, é batata, é moleza. E esse texto que nós lemos aqui é um texto de uma profecia que, em parte, já aconteceu. E nós entendemos que aconteceu na pessoa de Jesus. Isaías, ele vai começar a tratar um problema aqui, e o que eu acho que é interessante é que ele não está falando a ímpios. Isaías, ele não foi chamado a profetizar a ímpios. Ele não foi chamado a profetizar quem não conhecia Deus. Ele foi chamado a profetizar para um povo desviado. Um povo que estava entrando em idolatria. Um povo que estava buscando outros deuses. Mas, Vitor, não tem uma estátua de gesso na minha casa. Eu não adoro nenhum santo. Eu não adoro nada disso, não. Mas nós temos que entender que muitas das vezes o ídolo nosso somos nós mesmos. Nós somos o nosso próprio ídolo. Nós nos colocamos à frente de tudo. Hoje em dia está em voga uma frase que talvez alguns discordem, que eu acho errado, que é o amor próprio. Isso é uma forma bonitinha de falar sobre o ego, o egoísmo do homem. O homem, ele vai se colocando na frente. O amor próprio, ele vai dizer que eu tenho que me sentir bem. Sabe aquela frase? Não é pecado se te faz feliz. Amor próprio. O meu corpo, minhas regras. Eu vou cumprir a minha vontade. Aí, como o meu amigo Kleber, ele fala, esse tipo de ser humano, ele vai para frente do espelho e canta para aquele reflexo, quão grande és tu. Deus, ele sai do centro, ele sai do cenário, a vontade dele não é mais interessante para a gente. A partir daí, a nossa vontade, o nosso ego, a nossa satisfação, a nossa natureza, a nossa cobiça, a nossa concupiscência é o foco. Era o que estava acontecendo com Israel. Israel, que foi o povo que viu os milagres. Israel, que foi o povo que o Senhor fala com eles assim, eu tirei vocês com mão forte do Egito. Israel não tinha condição alguma de continuar vivo com aquelas afrontas que Moisés e Arão faziam contra Faraó.
se não fosse a mão de Deus. Israel já tinha provas suficientes para dizer, só o Senhor é Deus. Mas mesmo assim, deram para trás. Israel tinha doutrina, tinha teologia, tinha conhecimento, porque Deus deu a eles a Torá. O próprio Deus deu para Moisés. Você quer coisa mais gloriosa do que isso? Mas não, o povo foi rebelde. Aqui no tempo de Isaías. E a esperança do povo sempre está em algo, em si mesmo ou em alguém. Vivemos tempo em que a igreja colocou a esperança em políticos. Eu achei que não viveria para ver isso. Não aprendemos com 1500, quando a igreja se fundiu com o Estado, se tornando um só, começando a perseguir e a matar em nome de Deus, as famosas cruzadas. Quando vamos para dentro da igreja, os pecados, os escândalos são tratados de forma passiva. Ministros de louvores, instrumentistas que andam em fornicação, em adultério. Mas se canta bem, glória a Deus. Vai lá cantar. Pastores que vivem vida devassa, mas preferem, como estávamos conversando, irmã, honrar o pastor e matar a igreja de Deus. Esse cenário era o mesmo cenário de Isaías. Maldade, maldade, pecado sobre pecado. E ele mesmo profetiza: a iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma rebelião contra o próprio Deus. Quer queiram, quer não. Deus existe, é um fato. A atuação de Deus na terra é um fato. Podem tentar negar. Podem mostrar provas contrárias. Ou provas contrárias à existência de Deus, à atuação de Deus. Podem tentar negar a vinda de Jesus, mas é um fato. O que é que eu quero dizer com isso? O pecado é o pecado, você acreditando ou não. Deus é santo, você acreditando ou não. Mas e o Deus de graça do Novo Testamento? O mesmo que fulminou Ananias e Safira, porque mentiram diante dele. Deus, ele é o mesmo, ele não muda. A grande diferença é que nós entendemos mais a graça hoje em dia. A graça, ela não é uma novidade do Novo Testamento. Não é uma novidade do Novo Testamento. O que você quer dizer com isso? A Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Apocalipse. O Cordeiro, Apocalipse 13, foi morto desde antes da fundação do mundo. A vinda de Jesus, ela não foi um plano B. Não é tipo assim, Deus estava lá, está lá Adão, Eva, todo mundo bem feliz, comendo fruto, do fruto que podia. Está todo mundo alegre, né? Todo mundo desfrutando daquela beleza, Adão chegando, tu tem cara de jacaré, hein? Esse pescoço parece de girafa. E foi botando nome, tudo na maior harmonia, Adão pecou. Deus, e agora? Não foi isso não, meu amado. Nada sai do controle de Deus. Nada sai. Eu gostei de uma mensagem do pastor Alan, esqueci o nome dela. É o poder acima da autoridade. Achei interessante. Depois eu repeti isso para uns amigos, quando ele fala assim, que quem colocou o Bolsonaro na presidência foi Deus. Mas acredite, quem botou o Lula também foi Deus. Quem botou a nossa querida, amada estocadora de vento, Dilminha, foi Deus também. Nada, absolutamente nada sai do controle dele. Nem a pior atrocidade da humanidade, que foi o pecado, a rebelião contra Deus. O Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Tanto que, quando Adão peca, o Senhor dá a ele peles de animais. O que está subentendido ali? Para ter a pele, o animal teve que ser morto. Ali já estava a primeira prefiguração do sacrifício de Cristo, substituindo
a morte que Adão devia receber. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o responsável pela morte de Jesus. Não foi os judeus que crucificaram Jesus. Não. Não foi aquele crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não, não foi. Não foi por causa deles. Também não foi Roma, Pilatos, lá, vamos lavar as mãos aqui, né? Porque eu não quero ser culpado. Aí a esposa sonhando. Mulher, você não tem razão, hein, varões? Tá? Pega essa daí. A esposa lá sonhou, olha, eu não sei, não é melhor tu se meter nesse trem aí, não. Né? Mas, não, também não foi Pilatos, não foi a mulher de Pilatos, não foi Roma, não foram os judeus. Ah, Vitor, eu sei quem foi Judas. Judas foi o responsável pela morte de Jesus. Por quê? Porque ele traiu. Não, também não foi ele, não. Como não foi ele que entregou com um beijo? Não, não foi, não. A Bíblia vai dizer que o Filho do Homem vai como está escrito. Mas ai, por quem ele for traído. O texto está dizendo que ele vai. Independente se vai ser Judas, se vai ser Pedro, se judeu vai pedir, se Roma vai mandar crucificar, então quem é o culpado pela morte de Jesus? Meu amado, entenda bem. Para que a igreja tenha vida e para que a igreja caminhe, o pecado da igreja tem que estar pago. Nós precisamos pagar por esse pecado. O nosso pecado é uma atrocidade. É uma rebelião contra Deus. Por conta do pecado de Israel, aquele povo, ele virou escravo na Babilônia. Ele passou a ser perseguido, passou a ser disperso. Viveu anos e mais anos lá no Egito. Viveu sendo subjugado. Viveu sobre amarras, feridas, prisões, açoites. Tudo isso. Reis foram humilhados. Aquela glória de Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade do rei Davi, o sábio Salomão, tudo aquilo se esvaiu. Veja bem, o povo que andou debaixo da presença de Deus, de obediência, Deus foi, prosperou, estabeleceu o reino, fez aquele povo vencer batalhas que ninguém acreditava, o próprio Deus ia na frente. Mas o povo peca, erra, se rebela contra Deus, aquele povo que já estava estabelecido, que era o maior da sua época, é destruído. Jerusalém era intransponível. Mas Isaías entendeu, através do Espírito de Deus, que não adiantava fazer mais nada. Eles precisavam que o Jeová Jireh provesse o sacrifício. O Deus da provisão, que é o Jeová Jireh, que nós conhecemos, relatado lá em Gênesis, ele não quer dizer o Deus da provisão da tua mesa, de bens materiais. Como assim? Você está dizendo que Deus não provê? Muito pelo contrário, ele provê. Se tem comida na tua mesa, não foi o teu trabalho, foi Deus. Amém? Se você tem uma casa, quem proveu foi Deus. Se eu tenho uma casa na Pavuna hoje, glória a Deus. Na Pavuna, glória a Deus, tá bom. Glória a Deus. Quem provê é Deus. Porém, o Jeová Jireh, revelado lá em Gênesis, não é nesse contexto. O Senhor fala, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, sobe o Monte Moriá e vai sacrificar. Monte Moriá seria o mesmo monte no contexto de Jesus. Ele sobe para sacrificar o seu filho, que alguns dizem que tinha 33 anos, não era uma criança, um jovem. E ele sobe com ele para sacrificar e o filho pergunta, a gente está com tudo aqui. Tem a lenha para queimar, tem uns negócios aí para tacar fogo, tem tudo. Mas está faltando um negocinho, que eu acho que é fundamental, pai. O que é que está faltando, Isaac? Está faltando o cordeiro, o sacrifício. Qual é a resposta de Abraão? Deus proverá para si o cordeiro. Eles vão, acontece tudo aquilo que os irmãos sabem, ele vai para matar o filho, Deus intervém e fala, não, agora eu sei, aquela coisa toda, aí aparece um cordeiro lá. Só que o cordeiro que Deus veio prover não era aquele. É o que João Batista fala em João 1,29. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o cordeiro que Deus veio prover.
O Jeová Jirê veio prover salvação. E não foi para o mundo, foi para a igreja. Não existe salvação fora do amparo do Evangelho e do corpo de Cristo. Não existe. O pecado destrói o homem, mas o Cordeiro de Deus nos justifica. Amém? Capítulo 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Jesus, como figura histórica, ele é mundialmente conhecido. Ao final de contas, o nosso calendário é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A sua exaltação proposta aqui nesse versículo, ela ainda não aconteceu. Ela vai acontecer na sua segunda vinda, mas não é o nosso assunto aqui hoje. Amém? Isso traz um contraste com o verso 14. Veja comigo. Como pasmaram muitos à sua vista, à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer, a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Capítulo 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. O sofrimento de Jesus, ele não foi comum, ele não foi normal. Foi algo que ser humano nenhum sofre. Jesus, ele não foi só crucificado, ele teve toda uma tortura até chegar à cruz. Mas ele resistiu bravamente. Só que o pior de tudo não foi o desprezo e a vergonha da cruz. Na verdade, aquilo ali representava o desprezo que a humanidade tinha com relação a ele. A Bíblia vai dizer lá em João 1 que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Antes disso, vai dizer que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele veio e ele sabia que seria rejeitado. E a sua maior dor foi a rejeição que a humanidade fez. Só que, pasme, o texto vai dizer que ele veio para os seus. Quando Isaías profetiza, ele está profetizando que Jesus viria para salvar o seu povo. O seu povo rejeita. A igreja hoje pega Jesus e coloca ele num canto e fala, assiste daí a minha glorificação. Mas não ora como Jesus, Pai, que glorifiquem a Ti no Teu Filho. Não. Quando vamos fazer alguma coisa na nossa vida, nós olhamos sempre a nossa própria vontade. Você percebe que é a mesma coisa que o profeta Isaías estava vivendo? Que aquele povo, quando se tornou rebelde contra Deus, estava andando? É o mesmo cenário, não muda. O homem hoje, dentro da igreja, continua rejeitando e indo contra o próprio Deus, desprezando Jesus. Ele não veio para ser um revolucionário. Jesus, ele não veio para ser um partidarista político. Ele não veio para fundar um partido. Ele não veio para fundar um governo. Ele não veio para trazer bênçãos materiais. Não veio. Ele não veio para cumprir a tua vontade, nem a minha. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele não veio como um profeta, na qualidade apenas de profeta. Ele veio na qualidade de filho de Deus. Ele veio como aquele que tinha glória, deixou a glória. Ele veio na qualidade daquele que tinha um corpo glorificado, um corpo santo, mas ele deixou isso e assumiu uma natureza física, humana, carnal. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas ele foi aprovado. Em tudo. Ele teve desejo, mas ele resistiu bravamente.
com um objetivo: cumprir e estabelecer a vontade de Deus. A mensagem do Evangelho é uma mensagem assustadora. Só que ela não é agressiva. Ele não veio para agredir ninguém. Jesus foi crucificado por pregar o amor. Jesus foi crucificado porque, enquanto os elitistas queriam desprezar e matar uma mulher pega em pleno ato de adultério, Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus foi crucificado porque amou. Jesus foi crucificado porque ele falou: eu e o Pai somos um. Enquanto o povo olhava e falava assim: olha, os nossos pais, eles rejeitaram os profetas, mas se fosse a gente, não ia rejeitar, não. Sabe quem faz isso hoje? É a gente. O povo judeu, os israelitas, eles rejeitavam Jesus. A minha pergunta: se Jesus estivesse aqui, você não rejeitaria? Não, de maneira nenhuma. Eles também achavam isso de Jeremias, achavam isso de Isaías. Não, se a gente estivesse nesse contexto de Isaías, a gente não ia rejeitar. Isso vai estar lá em Mateus. Só que Jesus fala: eu vim no mesmo espírito e vocês me rejeitaram. Só que a grande novidade é que Jesus está aqui, como a irmã disse. A pergunta que fica é: rejeitamos ou não? A mensagem do Evangelho, ela é sim assustadora, mas não é agressiva, porém é urgente. É urgente. A grande pergunta diante disso é onde Cristo ele está nas nossas vidas. Quando nós estamos para nos converter, nós perguntamos o que é pecado e o que não é pecado. Amém? Pode ou não pode? Será que eu posso fazer uma tatuagem? Será que eu posso beber um negócio? A preocupação é essa. Só que quando nós nos tornamos nova criatura, a preocupação não é mais com o pecado, se pode ou se não pode. A preocupação é: Senhor, é da tua vontade? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Comer pão é pecado, irmãos? Não. Diga-se de passagem, é muito bom. Só que naquele momento que Jesus estava vivendo, era para ele transformar pedra em pão? Não. Ele tinha que viver por propósito. Mas a igreja quer viver por necessidade. A igreja, ela olha e fala assim: eu preciso revitalizar a igreja. O pastor sabe muito bem como é que é isso. Está alto? Está alto? Ah. Precisamos revitalizar a igreja. Precisamos, acordar o povo, trazer avivamento. Aí a gente começa a trazer um monte de movimento para dentro da igreja. A gente começa a trazer um monte de elemento. Aí o foco ele vai saindo de cena. O objetivo da igreja, do culto jovem, o objetivo de ter grupo jovem, de ter o culto das irmãs, o culto dos varões, ele vai sumindo, ele vai se esvaindo. Por quê? Porque o objetivo central é Cristo. Só que quando a igreja ela começa a ficar desesperada, ela perde o propósito e passa a andar por necessidade, encher a igreja. Mas, Vitor, você abriu a tua fala falando que vai ter gente aqui. Sim, porque Jesus disse: a todos atrairei a mim, através do Evangelho. Mas quando a igreja atrai, como diz Paul Washer, por meios carnais, a forma de manter o povo é como? Meios carnais. Mas quando atrai pelo Espírito de Deus, quem mantém o povo é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós necessitamos de arrependimento. Essa mensagem é urgente. Ela não é para amanhã. Ela não é para daqui a um mês. Tem muito desviado que fala: um dia eu volto. Um dia eu volto, um dia eu estou lá. Ontem foi o último dia da Marília. Hoje foi o último dia de um monte de gente. E ninguém sabe o último dia. Não sabe. Mas eu não senti. O Evangelho não é sentir. O Evangelho não é arrepio.
O evangelho não é emoção. Por quê? Quantos cultos em que eu já não vi os irmãos lá gritando assim que eu digo em êxtase, sabe? Glorificando a Deus, falando que a partir dali a vida ia mudar, que ia pegar nas ruas, nas praças, nos bairros, na cidade, ia mudar, ia fazer, ia acontecer. 2, 3 dias depois estava no mesmo pecado. E o que era aquilo então? Emoção, sentimento e não transformação. O evangelho, ele vem para transformar. O evangelho, ele vem para mudar. Ele vem para nos regenerar, para nos trazer arrependimento. O sofrimento de Jesus e a sua humilhação foi para isso, como o cordeiro substituto dos nossos pecados. Porém, tem uma causa. Capítulo 53, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, como sacerdote, morreu pelos nossos pecados. A causa de todo o sofrimento de Jesus foram os pecados da igreja. Tudo aquilo que a gente vê, né? Para quem vê, né? Lá na novela, lá, Jesus, Bíblia, Gênesis, eu nunca sei qual novela que é, mas tem uma novela lá, né? Tudo aquilo que eles tentam reproduzir ali, tem filmes, e tudo aquilo que mais importante, igreja, está relatado na Bíblia, tudo isso que ele sofreu, Mateus 27, João 19, que está em Marcos, em Lucas, tudo aquilo foi culpa sua. Você tem noção que cada gemido de Jesus na cruz, e quando fala aqui que nenhuma beleza víamos nele, não é porque ele era igual eu, não, feio, tá? É porque ele apanhou tanto, que ele estava humanamente irreconhecível. Coroa de espinho no tamanho de um dedo, sofrendo hemorragia, tendo que carregar a sua própria cruz, sofrendo os famosos 40 menos 1 de açoites, porque achavam que se desse 40 ele ia morrer. Mas 39 ele vai ficar bem vivo. E ficou. Tendo que caminhar pela via crucis, a via dolorosa, subir no Gólgota, olhar para todo aquele povo que ele curou, que ele libertou, que ele tirou do Egito, que ele mandou o maná, que ele abriu o mar. Esse mesmo povo crucifica-o. Mas não eram aquelas palavras crucificam que o fizeram estar ali. Não foi por essa causa. Foi o teu pecado. Foi a maldade da humanidade que fez ele estar ali. Toda a ira de Deus estava ali. Deus, ele se ira todos os dias. Deus, ele tem justiça. Ele exerce justiça. Ele é santo. E como um Deus santo, ele exigindo santidade, ele não pode contemplar o mal, as Escrituras vão dizer. Toda a maldade da humanidade estava caindo sobre Jesus. Toda a maldade da igreja, aliás, estava caindo sobre Jesus. Ele carregou todo o peso do pecado da igreja. Quantas vezes nós paramos para refletir nisso? Seja sincero com você. Se toda vez que você cometeu aquele pecado que dava para evitar, toda vez que você premeditou um pecado, esse pecado crucificou o teu Senhor. Toda aquela agonia de suar sangue, não é essa agonia aqui, não é esse suor aqui, não. Sangue
de aflição, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice na Bíblia representa a ira de Deus. Lembra de Apocalipse? Os 7 cálices da ira. Era a ira de Deus. Jesus estava sofrendo aquilo tudo, por causa da igreja, por causa do meu e do teu pecado. A igreja está preocupada com o movimento LGBT. A igreja quer fazer campanha e se sente afrontada com o movimento LGBT, com o movimento político A, B ou C, com religião A, B ou C. A igreja tem que se preocupar com o próprio pecado. Esse pecado crucificou o teu Senhor. Só que quem matou Jesus, como já dissemos, não foram os romanos, os judeus, não foi o entregar de Judas. Quem matou Jesus foi Deus. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O próprio Deus matou Jesus, o próprio Pai. Por isso, aquele texto, que é muito bonitinho de se gravar, mas é mais importante entender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus colocou os pregos nas mãos de Jesus. Nas mãos não, né? Mas para cá sim, porque na mão ia dar ruim. Colocou nos pés. Quem açoitou Jesus não foram os soldados romanos, foi o próprio Deus. Quem humilhou Jesus foi o próprio Deus. Ele tinha uma escolha, ou eu e você, ou Jesus. Só que não dava para ser a gente. A gente já estava corrompido pelo pecado. Tinha que ser alguém santo. Por isso teve que ser Jesus. Só que num momento, quando Jesus ele estava na cruz, igual aquelas cruzes que tem, sabe? Na cruz, lá. Eu ia falar bonitinho, né? Mas não estava bonitinho. Quando ele estava cravado lá, naquele momento, todo o pecado da igreja recaiu sobre ele. Aí você entende o porquê que o Senhor, o texto vai dizer que Jesus ora, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? Naquele momento, Deus ele vira o rosto contra Jesus, porque todo o pecado da igreja estava sobre ele, e Deus ele não contempla o mal. Mas levou o seu filho para ser sacrificado, crucificado. O próprio Deus fez isso. Só que sabe o que é interessante? Agradou a Deus moê-lo. Por quê? Aquilo estava satisfazendo Deus e a sua justiça e santidade. Não existe remissão sem derramamento de sangue. Não existe. Aí entra a graça de Deus. Se não fosse o sacrifício de Jesus, não haveria salvação. Nós somos salvos porque cremos em Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu sei que você pecou. Eu sei que você cometeu iniquidade. Eu sei que você talvez tenha fornicado. Eu sei que você talvez tenha adulterado.
tenha mentido, roubado. Eu sei. Mas eu também conheço a graça de Deus. A graça salvadora de Jesus. A graça é Jesus se entregando a Deus por aqueles que não podem pagar o preço da sua santidade, da sua ira e da sua justiça. O cordeiro mudo foi levado ao matadouro para nos trazer a graça. O cordeiro, ele foi diante dos tosqueadores para trazer misericórdia. O leão da tribo de Judá, ele se entregou como um manso cordeiro para nos trazer salvação. Esse tem que ser o motivo da tua oração pela manhã. Obrigado por enviar o teu filho, meu Pai. Sem o teu filho, nada podemos fazer. Nada. Quando Jesus ele olha dos céus hoje para essa congregação, acontece o que está no 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, que é Jesus, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na oração sacerdotal, a oração mais linda de toda a Bíblia, em João 17, quando Jesus está orando, ele ora e fala assim: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me deu, para que nenhum se perca, mas oro também por aqueles que virão. Jesus, ele orou por mim e por você quando ele esteve na terra. Então, como mensageiro de Deus, o meu conselho é: dê valor ao sangue de Jesus, porque você é o responsável pelo derramamento dele. A igreja é responsável pela morte de Jesus. E graças a Deus por isso. Porque se fosse algum homem pecador que morresse por nós, não teríamos salvação. Mas graças a Deus, o Cordeiro de Deus morreu por nós. Existe salvação, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim, disse Jesus. A pergunta final que eu te faço, capítulo 53, verso 1. Quem creu nesta pregação? E a quem manifestou o braço do Senhor? Quem creu? A igreja. Para quem se manifestou o braço do Senhor? A força dele para aqueles que creram. Não coloque a tua confiança e não idolatre homem, pastor, político, governante. Não idolatre a si mesmo. Abandone o teu ego. Abandone a tua vontade, o teu Uzias. E volte-se para Deus. O sangue de Jesus é eficaz. Ainda hoje. E traz salvação. Meu desejo é que tenha salvação nesta casa hoje. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a igreja.